Irmãos e irmãs, com os melhores augúrios da bênção de Deus sobre cada um de nós, de nossas famílias, como inicia no Gênesis, a bênção de Deus é para trazer vida plena e fecundidade. Assim foi quando Deus criou os peixes do mar, para que preenchessem o mar, se multiplicassem, as aves do céu, para que se multiplicassem, enchessem o céu. A bênção de Deus é sempre um augúrio de fecundidade e de vida plena a todos. Nesse início de ano, portanto, normal, de uma coisa boa, desejarmos uns aos outros os votos de felicidade, de fecundidade, de paz, de vida plena para todos, né? Então, nesta celebração de 1º de janeiro, a igreja celebra a solenidade de Maria, Mãe de Deus. O Evangelho de Lucas, sempre no Evangelho da Infância, e é também o dia, 1º de janeiro, em que nós recebemos a carta do Santo Padre, o Papa Francisco, com uma mensagem para a paz mundial. Neste ano o tema é Cultura do Cuidado como Percurso de Paz. Tudo isso para enriquecer os nossos propósitos nesse início de ano. Então, juntamente com a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, a Igreja celebra há muitos anos o Dia Mundial da Paz, destinado a criar na sociedade simplesmente uma consciência e uma mentalidade de cultura da paz. E o tema neste ano, Cultura do Cuidado como Percurso de Paz. Como vemos no título, trata-se de criar a cultura e o cuidado. Trata-se de criar a cultura do cuidado, e especialmente nesse tempo de pandemia, em que mais fortemente sentimos o fenômeno plurissetorial e global de crises interrelacionadas, como a climática, a alimentar, a econômica e a migratória. Quantos perderam um familiar, amigo ou parente? Quantos ficaram sem trabalho ao longo deste ano? Quantos sacrifícios de médicos, enfermeiras e enfermeiros, farmacêuticos, investigadores, voluntários, capelães e funcionários dos hospitais e centros de saúde? Quanta fadiga e quantos deram a vida anonimamente no cuidado dos infectados? Por isso, tudo o Papa solicita e renova o apelo aos responsáveis políticos e ao setor privado também, para que tomem as medidas adequadas em vista de garantir o acesso às vacinas contra o Covid-19 e às tecnologias essenciais e necessárias para dar assistência aos doentes e a todos aqueles que são mais pobres e mais frágeis. Todo cuidado, tudo isso nos ensina a importância de cuidarmos uns dos outros. A cultura do cuidado, com o percurso de paz, para erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do conflito que hoje muitas vezes parecem prevalecer. A celebração de Maria Mãe de Deus, porém, cujo título foi programado solenemente no Concílio de Éfeso em 431, é contemplada pelo texto de Lucas 2, 16 a 21, sempre nos referimos já em outras homilias, Midrash Haggadah, do Evangelho da Infância de Lucas. A narrativa faz girar em torno da figura central do menino, duas personagens importantes na teologia de Lucas. Quais são? São Maria e os pastores. Os pastores são os primeiros a receberem a notícia. São os interlocutores da terceira anunciação do anjo. Depois de Zacarias, a primeira, de Maria, a segunda, agora os anjos são a terceira manifestação e anunciação. Eles recebem essa terceira. Também essa segue o esquema tradicional de aparições com o inicial, não tenhais medo, seguida do anúncio do nascimento de Cristo, sigilado pelo sinal
do menino recém-nascido, envolto em faixas e deitado na manjedoura. É claro que estes não são sinais de divindade, são sinais simplesmente de uma criança recém-nascida deitada numa manjedoura. Mas esses destinatários que são pobres, nômades, sem moradia fixa, vão representar todos os outros pobres e miseráveis da história da humanidade. Eles são representantes de todos, exatamente daqueles que seriam, pois eles seriam exatamente aqueles condenados em primeiro lugar pela vinda do Messias, porque considerados impuros pelos rabinos, portanto pecadores e excluídos da vida religiosa, ao menos da vida religiosa oficial. Para o cristianismo, ao contrário, eles são os primeiros cristãos fiéis e missionários, porque evangelizados, porque tendo recebido essa boa notícia, também eles evangelizam, conforme o teólogo Gianfranco Ravasi nos ensina. O anúncio, porém, não é só para a cidade de Davi, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo, no versículo 10, para todo o cosmos, para todo o universo. Não é só para os habitantes de Belém, nem só para a casta sacerdotal no templo. Ela é para todo o povo. Os pastores, esquecidos e até odiados pelos sacerdotes e governantes, são os primeiros aqui a receberem a notícia do nascimento de Jesus. Nasceu para vós um Salvador, que é o Messias, o Senhor, para vós. Depois da experiência do anúncio do anjo, experiência em que o céu se une à terra, os pastores, conversando entre si, combinaram de ir a Belém para ver essa palavra. Vejam uma figura de linguagem interessante, ver a palavra, para ver essa palavra que o Senhor nos revelou. Kai idomento rema. Eles foram às pressas, encontraram, viram, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos o que ouviram ficaram maravilhados. Encontraram o quê? Viram o quê? Viram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Outro personagem importante na teologia de Lucas, Maria. E são eles, os pastores, que vão falar a Maria e José o que acontecera naquela noite, como o anjo se aproximou, o que o anjo falou do menino. E Maria, ouvindo todas essas coisas, ela guardava e meditava-os no seu coração. Guardava e meditava. Com isso, Lucas quer nos ensinar a viver o mistério do Natal, que vai sendo compreendido aos poucos, guardando e meditando, no recolhimento e na intimidade com Jesus. Dois verbos para Maria. Sineterei, do verbo sinetereo, guardar, manter junto, sin, guardar, manter junto, que significa acolher o evento da palavra divina para poder guardá-la e obedecer. Sintereo. É o mesmo pedido, é o mesmo verbo pedido ao jovem rico que queria herdar a vida eterna. Guardar os mandamentos, sintereo. Guardar os mandamentos, colocá-los junto, segurá-los. Outro verbo usado é meditava. Meditava-os em seu coração. Meditava esses acontecimentos. E a raiz do verbo é a mesma da palavra símbolo. Simbalusa. Simbalo.
que significa literalmente colocar junto, da mesma raiz, portanto, que símbolo que coloca junto uma realidade concreta e um significado superior, uma imagem imediata e um valor espiritual. Maria coloca juntos vários elementos e descobre que eles possuem um significado simbólico, isto é, superior e glorioso. É a meditação interior que permite descobrir um plano mais profundo e inteligente da história da humanidade, da história do menino. E a meditação é uma operação, a meditação da sabedoria. A multidão, diz o texto, ficava maravilhada. Atenção, etaumasan, do verbo taumazo. Esse verbo usa-se naquelas reações típicas que ocorriam diante de um milagre de Jesus. E ela revela um sentimento de maravilha. E pode-se experimentar, pode-se ter sentimentos de maravilha, de surpresa, de medo, mas essa emoção, se não entrar no coração e na existência, são só sentimentos que se esvaziam. São praticamente aqueles, como na parábola do semeador, que escutam a palavra, a recebem com alegria, se maravilha, mas não têm raízes. Ela revela atitude de superficialidade, tão espalhada na sociedade e na igreja de hoje. Quando encontramos pessoas e ministros cada vez mais atraídos por ideias do passado, teatrais, latinizadas, desvairadas e extravagantes, que emocionam, mas beiram ou mergulham o supersticioso. Quando se completaram, continua o texto, os 8 dias para a circuncisão, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Seu nome foi escolhido por Deus e etimologicamente significa aquilo que Jesus é na realidade, isto é, Javé salva, Yoshua, Yahvé, Yoshua salva. Não se trata de um Deus que vem, portanto, para condenar os pecadores. Os pastores tinham medo disso. Mas Javé vem para salvar, Javé salva. Ele é misericórdia, inclusive para as pessoas desprezadas, marginalizadas, jogadas fora pela sociedade. Como nos pede o Papa Francisco nesse tempo em que a barca da humanidade, sacudida pela tempestade da crise, avança com dificuldade à procura de um horizonte mais calmo e sereno, o leme da dignidade da pessoa humana e a bússola dos princípios sociais fundamentais podem consentir-nos de navegar com um rumo seguro e comum. É claro, sem este leme da dignidade da pessoa humana, a bússola dos princípios sociais, navegaremos sempre mais para tempestades. Como cristãos, devemos manter o olhar fixo na Virgem Maria, estrela do mar e mãe da esperança. Colaboremos todos juntos a fim de avançar para um novo horizonte de amor e paz, de fraternidade e solidariedade, de apoio mútuo e acolhimento recíproco. Não cedamos à tentação de nos desinteressarmos uns pelos outros, especialmente desinteressarmos-nos pelos mais frágeis. Não nos habituemos a desviar o olhar, mas empenhemo-nos cada dia, concretamente,
para formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros. Palavras textuais do Papa Francisco. Portanto, diante dos pastores, Maria e a multidão, devemos fazer também a nossa escolha e buscar nossa identificação, de modo especial neste início de ano.